Todos nós temos as nossas dificuldades, principalmente quando nós nos relacionamos. Viver sozinho, tem muita gente que fala assim, viver sozinho é muito bom, ninguém me incomoda, ninguém é chato, ninguém fica me apurrinhando, eu consigo fazer o que eu quero, até certo ponto, viu? Porque nós dependemos de nos relacionar com as pessoas. Ninguém vive sozinho de tudo. A comunidade, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, onde nós nos relacionamos, a gente precisa de trocas e nós dependemos disso. Nós nos conhecemos muito no outro, tanto que é numa relação que você identifica quando você fica alegre, quando você recebe um bom dia tão gostoso assim do irmão Marco Lucas, aí você fala, nossa, eu senti alegre, ou seja, foi escutando ele que te fez bem, então você reconhece esse bem em você. E assim por diante nas relações, né? E aí, gente, nessa dificuldade de viver em comunidade, porque temos que conviver entre pessoas, né? Muitas, gente, e são muitas as diferenças, né? Que compartilham das mesmas crenças, valores, né? Das convivências, são tantas diferenças, né? A educação, a cultura, às vezes dentro do próprio estado, né? Nós temos aqui no nosso Brasil que é tão diverso, tão plural, e mesmo em estados tão diferentes, regiões tão diferentes, mesmo assim, dentro da nossa cidade, dentro da comunidade, tem muita gente diferente. E essa diferença que nos faz exercitar a nossa experiência de viver. Amar o outro como irmão, ver Jesus no próximo, não é sempre simples. É tão bonito, né, a frase ver Jesus no próximo, é tão romântica, tão bonita, né? Eu vejo Jesus no próximo. Quando você está bem, quando você quer que fique bem, quando você quer agradar o outro. Mas ver Jesus no próximo, às vezes numa situação que é difícil para você se desprender, você se esvaziar e você também quebrar alguns paradigmas, né? Não é tão simples assim. Somos humanos e precisamos cultivar muito, né? E também sair da nossa zona de conforto para o próximo, ou seja, nos esforçar para sermos bons cristãos. Bons cristãos não só no sentido de qualidade, não só, eu sou bonzinho, eu sou um cristão bonzinho. Não adianta de nada, gente. Eu vejo situações muito reais de muitas pessoas de missa em missa, como o Padre Ulisses já muito disse aqui, de missa em missa, mas não consegue olhar para o outro, não consegue ter empatia no outro, né? Essa semana, por exemplo, nós falamos tanto sobre solidariedade, generosidade, falamos sobre olhar o outro, aprender a entender o outro, como ser generoso, né? Que ajudar o outro não é fazer a nossa vontade. Eu estou sendo generosa com o irmão, mas é olhar, né, naquilo que ele precisa, o que realmente ele precisa, né? Se não, será um esforço inútil, se eu só fizer aquilo que eu desejo para o outro. Se alguém precisa, por exemplo, de abacaxi, do que adianta você dar a ele um melão, né? Tem tantas situações assim, eu já vi tanto, né? Às vezes as pessoas querem ajudar uma comunidade que está passando fome, por exemplo, né? Muito bom a gente dar uma cesta básica, mas muitas vezes essas pessoas não têm gás, não têm onde cozinhar, não tem uma panelinha, sabia? Às vezes não tem água potável para cozinhar. Então a gente precisa pensar. Dar a comida pronta, muitas vezes, é alimentar um ser para dar a ele esperança. Tem muitas situações que as pessoas querem doar, mas não tem como levar. Essa doação não tem como chegar. Então são situações que a gente precisa trabalhar o nosso olhar da nossa alma para com o outro. O que o outro realmente precisa. Às vezes alguém chega para você com um grande problema, né? Às vezes precisa contar para você que passou por uma situação muito trágica, muito dolorida, muito forte, né? E você fica tão preocupado em dar uma resposta para essa pessoa e dar uma solução para essa pessoa. Mas essa pessoa só está querendo falar. E olha, gente, sei que toda ajuda é bem-vinda, sempre é bem-vinda, né? Mas a gente precisa ser coerente. Nós precisamos ter bom senso. Bom senso em tudo. Primeiro escutar, antes de sentir algo, prestar atenção também como que você sente, quais são os seus sentimentos em relação ao outro. Para que talvez às vezes ele está tão nervoso, seu amigo está tão precisando de um pouquinho de energia, às vezes o amigo chega com um pouquinho de sono, aí você precisa só dar às vezes um docinho para ele, um chocolate, um café, né? E aí que é bacana, né? A gente poder perceber qual é a necessidade do outro. Ou então só fazer ele rir um pouquinho que tudo já melhora. E na palavra de Deus, a gente vai
refletir, alimentar a nossa alma para sentir. É isso que eu convido você. Apenas sinta a palavra de Deus. Antes de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Praticai a hospitalidade uns para com os outros sem reclamar. Cada um, conforme a graça que recebeu, ponha-se a serviço dos outros, como bom administrador da multiforme graça de Deus. No início da igreja, havia muita dificuldade, claro que hoje também há dificuldades, no entanto, no início, quando os cristãos se reuniam, ali os primeiros eram judeus, então não havia tanta dificuldade até então. Por quê? Porque eles tinham, de fato, já uma vida em comum, porque eles pertenciam a uma mesma crença. A partir do momento no qual a igreja começa a se expandir e atrair também pessoas de outras religiões, ou até mesmo pessoas que não pertenciam a nenhuma religião, como no caso os pagãos, a igreja começa a ter dificuldades. A carta que acabamos de ouvir de São Pedro é uma convocação do próprio apóstolo, dizendo: gente, nós a partir de agora vivemos um único propósito. Esse propósito é seguir Cristo. Abandonemos tudo aquilo que nós vivíamos, aquilo que nós achávamos que era o correto. Tudo aquilo passou. A partir de agora, em Cristo, nós devemos viver uma vida nova, uma vida renovada, com bons propósitos. E qual é o segredo para que nós consigamos, entre pagãos, judeus, viverem juntos como bons cristãos? Amando-se. Vamos praticar o amor. O amor é que vai solidificar, vai ser o maior testemunho se nós nos colocarmos no lugar do outro, se nós buscarmos viver ajudando o nosso irmão, dando uma mão para ele, caminhando junto, o reino de Deus vai acontecendo. Mas Pedro alerta, olha, viver em comunidade não é fácil, não é fácil. Vejamos, nós missionários redentoristas e todas as outras congregações, nós não escolhemos com quem vamos morar juntos, com quem vamos viver juntos. Não, nós optamos por um ideal, seguir o Cristo Redentor a partir do carisma deixado por Santo Afonso Maria de Ligório. E aí dentro da nossa dinâmica religiosa, uma hora a gente mora com alguém que a gente se identifica mais, outra hora com alguém que a gente se identifica menos, porque somos todos limitados, nós somos seres humanos e às vezes a gente não se identifica com o outro mesmo. Isso também é normal dentro da vida religiosa, mas claro, a gente precisa se esforçar para viver bem com o outro, porque apesar de a gente às vezes não se identificar com aquela pessoa, ela também está buscando viver o mesmo ideal que a gente. Nós não somos uma república, não somos um grupo de amigos, nós somos muito mais. Nós somos pessoas que, apaixonadas por Cristo, buscam viver a radicalidade do Evangelho, seguindo Cristo, pobre, casto e obediente. Assim também não é diferente na vida familiar. O casal é muito diferente, tem cultura diferente, tem uma concepção religiosa diferente e, de repente, se resolvem viver juntos. E aí existem as diferenças que estão dentro da própria formação do ser humano. Se essas divergências, se essas realidades, às vezes até contraditórias, não são vistas a partir de um ideal, que aquilo ali não é por acaso, mas é um chamado de Deus para que aquele casal viva, se respeite, ame, respeite o posicionamento do outro, dê abertura para que o outro também possa se expressar, o relacionamento não vai bem. Agora, se há entre o casal esse respeito mútuo, essa confiança, essa empatia, o relacionamento é duradouro. Quantas pessoas que às vezes muito diferentes vivem, cria-se até um certo equilíbrio. Às vezes quando é muito igual, aí é que tem dificuldade, não é verdade? Então Pedro vai dizer para a comunidade, como nós ouvimos, olha,
abandonemos os nossos preconceitos, aquilo que nós achávamos que eram as coisas certas. A partir de agora, o certo é amar a Cristo, amando o nosso irmão, buscando viver a fidelidade no caminho do Senhor. Então, vamos exercitar no dia de hoje, e não só no dia de hoje, no dia a dia também, essa capacidade de sempre olharmos para o objetivo que temos. Se você está buscando viver a vida conjugal, você tem que olhar a dimensão do amor, a união que Deus preparou para você. Você nem conhecia a outra pessoa, de repente você a conheceu, se encantou por ela e agora, às vezes, está tendo dificuldade. Mas se você olha por esse mistério do encontro, por esse mistério do encantamento, do amor, que não estava na sua programação, podemos dizer assim, de repente Deus planejou e você encontrou a pessoa a qual você quer viver a vida toda, você tem que se esforçar. Coloque como projeto viver a fidelidade diante de Deus. Se você colocar as suas ideias, os seus preconceitos, e rapidamente você vai terminar o relacionamento. A maioria termina assim, porque cria um mundo de fantasia e depois vê que não é aquilo. Ninguém é santo e ninguém é anjo, não. Na Terra todos nós somos limitados, estamos buscando a santidade, mas para isso precisamos nos esforçar. Você que está buscando pela vida religiosa, porque muitos religiosos acompanham o Bênção da Manhã. Ah, mas aquela congregação é melhor. Ah, que não sei o que é melhor. Não, não. Para você, essa opção de vida é a melhor. É a forma pela qual você encontrou e você acredita que você vai poder viver bem o batismo. Então, viva bem esse momento. Não tem nada de melhor. A gente, às vezes, tem a tendência de olhar para a cerca do outro. A casa do outro é sempre melhor. Não é. Pedro está dizendo isso para nós no dia de hoje, como ele disse lá na comunidade. Vamos amar, vamos nos respeitar, vamos buscar viver o ideal que o Cristo quer que nós vivamos, que é a fidelidade, e essa fidelidade só é possível quando de fato nós nos colocamos abertos para recebermos as graças e as bênçãos de Deus. E nós temos Maria para contar com ela e vamos pedir a ela que continue intercedendo a Deus por nós e nos direcionando no caminho do Cristo Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que beleza. E assim a gente, Dani, começa o dia, né? Vamos. Agradecendo a Deus, vivendo essa diversidade que ela tem que ser conjugada E para a unidade, não é? Claro. Se a gente precisa mudar um pouco o nosso ponto de vista a respeito das diferenças. O senhor falou tão bem das comunidades, porque a gente não quer também as coisas do jeito que faz bem para nós, né? Só para nos agradar, só para a gente conviver bem. Se o outro é diferente e me incomoda, eu preciso então entender o que é aquilo que está me incomodando. E às vezes é problema do outro É também, total né? o problema do outro. É. O que aquilo que me incomoda no outro tem muito mais relação comigo mesmo. Então você sempre transfere. Ah, porque o outro é chato, o outro é ruim, o outro é isso, o outro não falou pra mim. Sabe, tudo que você fala do outro tá falando sobre você. Tá aí dentro de você, então você precisa lidar com isso e aí cuidado, aí você tem que ver, porque senão você fica, porque a minha nora é isso, porque é meu genro, porque é meu marido, então tá dentro de você, porque meu colega de trabalho, porque eu acho que o outro é assim, o outro está sendo assado, não, o que você está encontrando dificuldade aí, fala muito mais sobre você, sobre o que está aí dentro de você, por isso que você precisa se cuidar. Exatamente, eu acho que a gente não pode ficar projetando no outro aquilo que a gente acha como ideal, não é? Cada um tem a liberdade para viver como bem quiser. Eu acho que a gente pode ajudar o outro, às vezes, aquela pessoa que está um pouco perdida na vida, mas às vezes a gente limitar e querer colocar a pessoa numa redoma, a gente
faz com que a pessoa perca o seu talento, né? A sua Exatamente. dignidade de filho e filha de Deus, porque nós temos o livre-arbítrio e a gente tem uma tendência a impor as coisas às outras pessoas. E também isso você está reforçando o seu próprio individualismo, né? O seu egoísmo, né? Das coisas como você quer, como você talvez está sendo aí uma pessoa controladora. Como a gente começou falando no programa, principalmente sobre eu dar aquilo que eu quero entregar para o outro, por exemplo, né? Uma mulher grávida acaba de ter um neném. O que você vai levar para ela, né? Você vai levar para ela um pouco de carinho, vai levar um pouquinho para ela de atenção. Talvez está um falatório, ela está querendo silêncio, você chega lá e fala, gente, vamos ficar um pouquinho em silêncio? Vamos embora agora? Já tá bom? Percebe? Às vezes a gente não precisa levar só trabalho e levar confusão. A gente também pode escolher levar um pouco de silêncio, levar um pouco de amor, um pouco de música, um pouco de carinho e um pouco de aconchego também. É bom a gente prestar atenção nisso, a gente não vê que às vezes a gente se envolve muito com o barulho do mundo e que a gente pode ser um pouco de silêncio na vida do outro também, mesmo com presença, né, irmão? É isso mesmo. Bonito isso, né? Bom, né? Faz bem.